Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Highlights da Aspen de 2024, promovido pela Prodite Medical Nutrition. O meu nome é Raíssa, eu sou analista científico da Prodite e nessa aula nós vamos reunir os importantes tópicos discutidos nesse congresso de grande relevância em conteúdos científicos do ambiente da nutrição clínica. O congresso da Aspen de 2024, ele aconteceu nos dias 2 a 5 de março em Tampa, na Flórida. E como conteúdos de destaque, vamos abordar por aqui as discussões acerca do paciente crítico, controle glicêmico, complicações nutricionais na oncologia e continuidade do cuidado após a UTI. Iniciando a respeito do paciente crítico, uma das mesas trouxe uma exploração ali sobre o assunto a respeito das semelhanças e diferenças em relação à forma de infusão da dieta enteral no ambiente hospitalar. A apresentadora pontuou as principais recomendações fornecidas pelas diretrizes e enfatizou que o ponto de que a recomendação de uma infusão de dieta contínua ter uma relação com essa indicação ser baseada em consenso de especialista. Como intuito dessa mesa, a apresentadora ela se debruçou ali diante das justificativas existentes para essas recomendações, como, por exemplo, o volume residual gástrico em relação ao risco de aspiração, a prevalência de diarreia e o alcance das metas nutricionais. E diante desse aprofundamento dos estudos usados para essas justificativas, ela encontrou que existem algumas diferenças metodológicas quando o assunto é risco de aspiração, que os estudos que justificam a prevalência de diarreia, eles apresentam diferenças, não apresentam diferenças significativas, e que os estudos mostram que o atingimento das metas nutricionais são mais facilmente atingidas por meio da metodologia intermitente, uma vez que a infusão contínua exige que seja realizada muitas pausas para as demandas de exames e procedimentos nesse paciente, interrompendo ali os momentos de infusão contínua. Ela mostrou, então, com base nessas justificativas, que as duas formas de administração apresentam, na verdade, uma grande compatibilidade com as semelhanças no quesito de segurança ao paciente. E ela ainda contribuiu com a soma de alguns outros benefícios trazidos pela forma de administração intermitente, que vão além dos benefícios a nível trato gastrointestinal. Como, por exemplo, a sinergia com o ciclo circadiano desse paciente, a similaridade com a fisiologia, né, na forma convencional da gente se alimentar, e apresentou isso como uma ação interessante na prevenção do delírio e na recuperação desse paciente após a UTI. Com base, então, nesses achados, a profissional ela levantou um questionamento, colocando ali como uma interrogação se seria a hora da gente repensar no método de alimentação. Uma vez que as taxas de sobrevivência na UTI, elas estão aumentadas, porém os resultados a longo prazo de reintegrar, né, esses pacientes na sociedade ainda são muito fracas. Isso devido a muitos desses pacientes sofrerem de complicações como a deficiência do sono, função física, saúde cognitiva e também psicológica durante e após a jornada na UTI. Com base nisso, ela apresentou, então, o pacote de libertação da UTI, defendido desde 2013 pela Sociedade de Medicina Intensiva, onde a prevenção do delírio se enquadra como um dos itens necessários para o paciente conquistar essa libertação da UTI de uma forma mais rápida. E diante de toda essa discussão, então a profissional ela percebeu que ambas as metodologias estão seguras para o paciente e que por mais que ela tenha apresentado grandes benefícios em relação à infusão intermitente, uma única recomendação não serve para todos, onde ela pontua que a alimentação contínua pode trazer benefícios em momentos de maior criticidade para os pacientes e a intermitente traga outros benefícios em outros momentos.
concluindo, assim, que faz muito sentido que a forma de infusão da dieta, ela seja uma prescrição individualizada e de acordo também com o momento do paciente. Seguindo, então, com o paciente crítico, uma outra mesa trouxe a discussão em relação à nutrição enteral precoce dentro da UTI, onde foi apresentado um estudo recente, de julho de 2023, publicado na Clinical Nutrition, um estudo expressivamente grande, com um alto número de pacientes, onde envolveu pacientes gravemente enfermos em ventilação mecânica e que foram acompanhados pelo prazo de 2018 a 2020. Nesse estudo, foi incluso, né, pacientes críticos, tanto cirúrgicos quanto clínicos, e 60% desses pacientes receberam uma nutrição enteral precoce, que seria ali dentro de 3 dias após a admissão na UTI. Esses pacientes que receberam a nutrição de forma precoce mostraram os resultados bastante interessantes, como, por exemplo, um menor tempo de internação hospitalar, um menor tempo de internação na UTI e menor tempo também de uso de ventilação mecânica, além da redução da mortalidade. Dando continuidade com os demais temas abordados no Congresso, a respeito do controle glicêmico, uma das mesas abordou a forma de como lidar com o controle glicêmico dentro do hospital, dentro da UTI, quando o endocrinologista não está disponível. Ele iniciou a apresentação dessa mesa trazendo ali os valores de prevalência e incidência do crescimento expressivo do diagnóstico de diabetes do tipo 2 em pacientes adultos e principalmente em pacientes com sobrepeso e obesidade. E ele coloca que esses pacientes com esses diagnósticos demandam maior tempo de internação na UTI, devido a uma fase mais aguçada inflamatória, que contribui para uma maior resistência à ação da insulina e maior hiperglicemia dentro da UTI. Com base nisso, ele apresentou o resumo de estudos clínicos com base no uso de dietas especializadas e mostrou que aqueles pacientes que receberam as fórmulas especializadas apresentaram menores níveis de glicemia, necessitando menos de insulina e tiveram menos infecções relacionadas à ventilação mecânica, associando, então, que o uso de dietas especializadas para esse controle glicêmico são interessantes e deve ser uma recomendação para que seja atingido a faixa de glicemia-alvo em torno de 140 miligramas por decilitro e a 180 miligramas por decilitro. Ele destrinchou como seria uma composição de uma fórmula especializada para esse intuito, mostrando que a composição ideal seria ter uma dieta com um menor teor de carboidratos total, que seja rica em gorduras e principalmente ácidos graxos monoinsaturados, que apresente um teor proteico elevado e que tenha a presença também de fibras solúveis e pré-bióticos. Ele coloca como descrição de que a gordura e a fibra atuam ali nessa dieta como uma diminuição no esvaziamento gástrico e um retardo da absorção intestinal de carboidratos. E coloca que as proteínas têm esse papel interessante para que sejam atingidas metas nutricionais de forma mais rápidas para esse paciente. Seguindo com outro tema a respeito da oncologia, essa mesa abordou sobre as complicações nutricionais na oncologia, porém de uma forma bastante específica, falando a respeito das complicações em transplante de células tronco hematopoéticas, onde eles colocam que esse tipo de intervenção está relacionado com uma certa prevalência do desenvolvimento de complicações como o DEC, onde essas células do doador reconhecem as células normais dos pacientes como células estranhas e acabam o atacando.
Uma das manifestações clínicas dessa complicação seria algumas manifestações da via de trato gastrointestinal superior e também via trato gastrointestinal inferior, já correlacionando com algumas dificuldades no manejo nutricional desse paciente. E ainda eles colocam que uma das formas de profilaxia desse tipo de complicação seria por meio da terapia de imunossupressão, onde eles também colocam que é uma metodologia de profilaxia que também está correlacionada com algumas complicações nutricionais na oncologia. E como recomendações para esses pacientes, eles esclarecem que fornecer uma fórmula enteral polimérica padrão reduz o risco de desenvolver esse tipo de complicação quando é iniciada de forma logo após o transplante, de forma inicial, pensando em garantir que esse paciente inicie esse tratamento com um perfil nutricional já adequado. E por isso, as intervenções nutricionais, elas devem ser consideradas já no início do tratamento. Eles também indicam que seja ofertado dietas com a isenção de lactose e ainda recomendam dietas oligoméricas, pensando em uma melhor absorção para esses pacientes por apresentarem essas complicações a nível gastrointestinal. Falando sobre outro tema discutido também no Congresso da ASPEN, sobre a continuidade do cuidado. Essa mesa ela teve a intenção de contribuir com a preocupação do cuidado nutricional, do cuidado médico, também de nutricionista e de toda a equipe multiprofissional, onde a sobrevivência do paciente que está internado na UTI não é a cura, que esse paciente ele deve ser manipulado e feito intervenções pensando na reintegração dele na sociedade, uma vez que esses pacientes continuam tendo uma alta taxa de morte precoce após a alta hospitalar. Com isso, nessa palestra, eles apresentaram que a síndrome pós-terapia intensiva, também chamada de PICS, elas afetam os pacientes críticos e elas impactam principalmente na recuperação do paciente e na reintegração dele nessa sociedade, com dificuldade para devolver, por exemplo, a dependência para esse paciente. E elas colocam que as necessidades nutricionais desses pacientes, elas evoluem desde o momento que o paciente sai da UTI até ele ir para casa. E que, por isso, é fundamental que seja realizado planos individualizados e que os cuidados sejam desenvolvidos de forma multiprofissional. Eles ainda complementaram essa mesa apresentando alguns modelos de clínicas de recuperação para síndrome pós-terapia intensiva e que essa modalidade de atendimento após a internação da UTI parecem aumentar o valor dos cuidados desses pacientes e também dos seus familiares. Como sumarização de toda essa mesa, eles colocam a grande importância do apoio nutricional, categorizando eles como um dos pilares centrais para essa reabilitação do paciente, deixando como recomendações a evolução dessa dieta para uma dieta hipercalórica, com acompanhamento para que essa dieta atinja níveis de hiperproteico e que também seja recomendado a integração multiprofissional, como, por exemplo, a fonoaudiologia, podendo fazer a integração desse paciente com a volta no consumo da dieta via oral, por meio de estratégias fornecidas por essa profissão e por meio até de alguns auxílios ali por meio de espessantes. A Prodite Medical Nutrition se fez presente também no Congresso da ASPEN por meio da apresentação de um estudo realizado pelo time do científico em parceria com a Universidade Federal do Passo Fundo.
Esse estudo, ele teve a intenção de avaliar a suplementação nutricional oral especializada em pacientes idosos em hemodiálise para verificar a diminuição da amplitude de oscilação, que seria um parâmetro relacionado ao equilíbrio desses pacientes. Para contextualizar, os pacientes idosos em hemodiálise já são pacientes bastante suscetíveis a uma perda de massa muscular, uma dificuldade no atingimento de metas nutricionais, tanto energéticas e calóricas, vindas aí relacionadas já à própria metodologia de tratamento, que é a hemodiálise, onde existe uma alta demanda nutricional, e também ao discurso da vida, onde os pacientes idosos apresentam maiores chances de sarcopenia e dificuldade com a alimentação. Então, como metodologia, esse foi um estudo longitudinal do tipo antes e depois, onde foi incluído, então, pacientes idosos de ambos os sexos e pacientes que realizavam sessões de hemodiálise com sessões de 4 horas, 3 vezes por semana, em dias alternados. Esses pacientes foram acompanhados durante um prazo de 90 dias e os pacientes receberam uma suplementação específica para a doença renal crônica, o HD+, o qual contribuiu ali com 300 calorias e 13,4 gramas de proteína a mais a cada dia de hemodiálise. E os parâmetros de equilíbrio, que seriam os parâmetros estabilométricos de amplitude de oscilação, foram avaliados por meio de um aparelho baropodômetro. E essa avaliação ela foi aplicada em 3 momentos: antes do início de intervenção, após 3 meses de intervenção e após 6 meses de intervenção. Como resultado, esse estudo mostrou que o grupo que consumiu o suplemento no período intradialítico demonstrou um maior equilíbrio, concluindo, então, que a suplementação favoreceu a esses pacientes atingirem ali uma meta nutricional tanto energética quanto proteica, e que isso pode estar relacionado com a melhora no equilíbrio desses pacientes, contribuindo também com uma melhora na qualidade de vida para esses pacientes que apresentam o desequilíbrio. Eu espero que você tenha aproveitado esse momento fornecido pela Prodite Medical Nutrition por meio dos conteúdos que foram apresentados na ASPEN de 2024 e até a próxima.